Salve galera, aqui quem fala é o professor Heitor Victor, eu sou o professor de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é redação. Vamos trabalhar um pouquinho do repertório da redação para o Enem que está chegando e a gente traz um tema aí bem interessante, um tema que se afasta um pouco do que caiu nos últimos anos e está mais ligado com o tema do ano passado. A gente vai falar de teatro. Para ser mais específico, vamos falar de teatro e resistência no Brasil. O tema, portanto, é teatro e resistência na cultura brasileira. Aqui a gente pode entender a resistência como uma resistência do próprio teatro ou o uso do teatro como resistência na manutenção da cultura nacional. Então, é um tipo de tema que recai um pouco sobre a subjetividade, então é preciso estar atento, porque você vai escolher, vai definir por qual caminho você quer seguir para a construção do seu texto. Preciso salientar que o teatro é uma manifestação artística que sofreu um impacto muito grande no início do século XX com o advento do cinema, que hoje você encontra mais cinemas do que teatros espalhados pela cidade ou mais frequentados ao longo da cidade. Mas isso não quer dizer nem de longe que o teatro esteja morto. Muito pelo contrário, o teatro é capaz de se reinventar, de permanecer acessando públicos que o cinema não consegue alcançar e, acima de tudo, de manter a proximidade entre quem produz uma obra de arte e o seu público. Portanto, o teatro ainda figura como uma grande ferramenta de resistência cultural, social e política no Brasil. Para isso, vamos ler alguns textos que podem nos dar alguns caminhos para seguir e depois a gente faz a nossa reflexão para preparar uma possível abordagem sobre esse tema. Vamos comigo. E o primeiro texto trata do teatro popular. É um texto da enciclopédia Itaú Cultural que define para a gente o que vem a ser esse teatro popular que pode ser usado aí como símbolo de resistência na cultura brasileira. No final dos anos 50, surge um público interessado em ver abordadas no palco questões políticas em contexto nacional. Para isso, os novos dramaturgos buscam na pobreza do interior e da periferia o protagonismo ideal. Nasce assim uma tendência que seria predominante nos anos seguintes. Jorge Andrade, Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes, Dias Gomes, Antônio Calado, Augusto Boal, Milor Fernandes, todos fazem parte de uma geração que descobre nos problemas sociais a fonte de sua dramaturgia. No dizer de Paulo Pontes, o povo é a única fonte de identidade nacional. Entende-se esse povo como aquele que é explorado, que leva uma vida à margem dos meios de produção e do saber. A ideia de que os fracos, unindo-se, derrotam os fortes, ganha muitas versões. Os heróis que morrem por uma causa coletiva, como Lampião, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Zumbi, Tiradentes, merecem várias peças. Nessa tendência, pode-se identificar duas vertentes, uma de caráter regionalista e outra de caráter ideológico. Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto podem ser incluídos no que Décio de Almeida Prado identifica como a Escola do Recife, que atravessa vários estilos e períodos históricos, desde Hermilo Borba Filho e Luiz Marinho. Nas peças de Suassuna, o povo é capaz de enfrentar o poder e até de vencê-lo. O nacionalismo é aqui uma consequência do regionalismo. Em 1947, 10 anos antes do sucesso de Alto da Compadecida, Hermilo Borba Filho fornece um caudaloso argumento a esta vertente. Todo o Nordeste é um drama de primeira grandeza. É o povo sofrendo, é o povo sendo explorado, é o povo lutando. São dramas do povo que a ele interessam, que ele compreende. O teatro precisa conquistar a alma do povo. E é precisamente essa linha do teatro popular que ganhou muita relevância na segunda metade do século XX no teatro brasileiro. Um teatro que desvela para todos as realidades do Brasil. Vamos a mais um texto. Quanto menos comes, bebes, compras livro, vais ao teatro e ao café, pensas, amas, teorizas, cantas, sofres, praticas, desporto, etc., mais economizas e mais cresce o teu capital. És menos, mas tens mais. Assim todas as paixões e atividades são tragadas pela cobiça. É uma citação de Marx que a gente tem aí o anúncio do que seria
o abandono da cultura. O homem, quando abandona a cultura para o segundo plano e absorve apenas o entretenimento como sua fonte de diversão e de passar o seu tempo, ele vai se esvaziando. Como diz Marx, nesse texto que a gente acabou de ver, você passa a ser menos. O teatro, portanto, como uma resistência da cultura, ele estaria enfrentando esse sentimento e essa tendência do mundo contemporâneo. Vejamos ainda essa matéria que saiu no jornal O Globo, em 2019. A cultura brasileira nos anos 60 não seria a mesma sem opinião. Espetáculo que reuniu Zequete, João do Vale e Nara Leão, depois substituída por Maria Bethânia, e a peça Arena contra Zumbi, por trás de ambas o mesmo nome, Augusto Boal. Na época, o diretor se afirmava como uma referência nas artes cênicas brasileiras. Seu trabalho com o Arena redefiniu o teatro nacional da mesma forma como haviam feito a partir dos anos 40 Ziembinski, sobretudo com sua montagem de Vestido de Noiva, e o Grupo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Já com seu nome consolidado no cenário artístico brasileiro, Boal criou, no início dos anos 70, o Teatro do Oprimido, movimento que seria vinculado ao nome dele nas décadas seguintes e lhe daria reconhecimento internacional. Influenciado pelas ideias de Bertolt Brecht e Paulo Freire e reagindo à situação política brasileira, vigorava o ato institucional número 5, o diretor desenvolveu o Teatro do Oprimido durante seu exílio pela América Latina. Boal definiu o movimento assim: é um teatro sem dogmas e realizado por meio de um conjunto de exercícios que ensina o ser humano a utilizar uma ferramenta que ele já possui e não sabe. O homem traz essa característica teatral dentro de si. O que este tempo de teatro faz é liberar esta capacidade e ensinar a pessoa como dominá-la. Esse tipo de teatro. A matéria, portanto, trata do Augusto Boal, talvez o maior teatrólogo que a gente tenha tido no Brasil, e se tornou um dos nomes mais importantes no teatro internacional, e precisamente com o Teatro do Oprimido, que se tratava em levar o teatro para as pessoas mais simples e mais humildes como forma de aquisição de consciência social. Uma maneira de não ensinar ao pobre o que ele deveria saber, mas sim fazer com que ele descubra, por meio da vivência teatral, no meio em que habita, nas realidades que enfrenta, para que ele descubra as suas próprias verdades e possa nos ensinar. Então, o Teatro do Oprimido se torna aí uma grande referência de luta contra a opressão e, acima de tudo, como uma resistência da cultura enquanto formadora da consciência humana. E, por fim, também em matéria do Globo, uma situação que mostra na prática como o teatro pode funcionar como uma resistência. A manchete é: a Casa da Morte. Professor monta a peça para não apagar a história. A intenção foi combater a versão de que local nunca existiu. Professor, a Casa da Morte nunca existiu. Tudo isso foi uma fantasia. A afirmação de um aluno do ensino médio de uma escola da rede pública de Petrópolis durante uma aula de literatura chamou a atenção do ator e professor de língua portuguesa e literatura Silvio Costa Filho, de 57 anos. A visão do estudante não era única. Ao conversar com outros alunos, Silvio percebeu que a versão ganhava força nas escolas do município, passando uma borracha em episódios tortuosos da ditadura, o que levou o professor a criar uma peça de teatro sobre a Casa da Morte. Hoje, ele percorre o circuito cultural da região serrana e escolas, contando episódios dos anos de chumbo e a trajetória do aparelho montado em Petrópolis. As aulas deram origem à peça O Trombone e o Fuzil. O texto conta a vida de um militar que atuou no período da repressão política e hoje vê sua filha engajada na luta pelos direitos humanos e o filho alheio ao trabalho da irmã. Durante a peça, o elenco pede a desapropriação da Casa da Morte e a criação de um memorial para lembrar os que morreram lá. A Casa da Morte mencionada nessa matéria é uma casa real na cidade de Petrópolis que era usada para tortura e execução e sumiço dos corpos das pessoas que para lá eram levadas. Foi muito usada durante a ditadura como uma forma de perseguição política e hoje, já essa matéria de 2012, hoje ela foi de fato transformada aí nesse memorial, depois de muito trabalho de uma equipe de atores e ativistas da cidade para lembrar
o triste episódio por que passou. O ponto é que aqui a gente tem na prática uma ação que parte da prática teatral e interfere diretamente na conscientização de grupo da sociedade e, acima de tudo, em uma resistência político e ideológica às opressões que podem surgir. O teatro, portanto, ele funciona assim como resistência.